A sua memória não é fraca, você só aprendeu a usar ela do jeito errado. Se você esquece compromissos, senhas ou até o que estudou ontem, isso não é culpa sua, é culpa do sistema que você usa para lembrar das coisas. Hoje eu vou te mostrar como qualquer pessoa consegue transformar a memória quando usa as estratégias certas. Eu sou o Marcos e esse é o canal Pensando em Ser Melhor. E aqui a gente reflete sobre como melhorar a vida de forma prática, com estratégias, sistemas e consciência. Porque o cérebro esquece e porque isso é bom. O cérebro é a parte que mais consome energia no corpo, e se ele tentasse manter todas as informações ativas, seria como navegar em um PC com 50 abas abertas ao mesmo tempo. Esquecer é literalmente o cérebro fechando as abas que não são essenciais no momento. Ele protege a sua atenção, economiza energia, deixa espaço para lidar com agora. Se você lembrasse de tudo, você não conseguiria distinguir o que é útil do que não precisa. Imagine lembrar com clareza de todos os anúncios que você viu, todas as conversas aleatórias no mercado, todos os detalhes irrelevantes do dia. Você não conseguiria focar no que importa. É como se o cérebro dissesse: isso aqui não serve para nada. Então descarte. Se ele não esquecesse, você teria uma memória caótica, não útil. Seria impossível focar, tomar decisões e viver o presente. O cérebro não esquece porque é fraco. Ele esquece porque é inteligente. É uma estratégia, uma forma de proteger sua mente, guardar a energia e reforçar apenas o que realmente importa. Agora, o problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a ensinar ao cérebro o que realmente importa, como a memória realmente funciona. A memória é e sempre foi importante para a nossa sobrevivência, pois se não houvesse essa capacidade, como a gente seria capaz de aprender? De lembrar que tal lugar foi perigoso, que o outro lugar foi muito bom. No passado, isso foi importante para o homem primitivo. Ele precisava se lembrar do local que foi atacado, ou do alimento que ele comeu e que fez mal para ele. Então, como a memória funciona? Antes de virar memória, a informação ela precisa entrar no cérebro, e isso só acontece quando existe atenção. Você precisa estar focado naquilo. Se não houver atenção, não haverá construção de memória. É por isso que você esquece algo quando alguém acaba de te falar enquanto você mexia no celular. Depois que a informação entra, o cérebro começa a decidir se vale a pena ou não aguardar aquela informação. E ele não lembra de tudo. Ele seleciona o que parece mais importante, útil ou emocionalmente relevante. Coisas que são repetidas, usadas ou emocionalmente marcantes ficam mais presentes. Depois disso, o cérebro precisa consolidar a memória, ou seja, torná-la estável e mais resistente ao esquecimento. E por fim, mesmo as memórias consolidadas podem falhar se você não praticar regularmente. Seu cérebro precisa de chamadas internas para recuperar a informação. Por isso que é importante revisar, repetir, praticar, mesmo que você já tenha consolidado. Então, o que podemos fazer para lembrar melhor? Quando falamos de melhorar a memória, estamos falando de 2 pontos, pelo menos os que serão abordados nesse vídeo. Primeiro, que é preciso estimular o cérebro com algumas práticas e exercícios que ajudam na melhora da retenção e memória. E o segundo, que a mente ela é escassa no sentido de lembrar informações. Então precisamos de ferramentas que nos ajudem em relação a isso. Exercício e prática para a memória. Reler a informação com frequência. Isso é meio óbvio, mas a maioria das pessoas ainda assim deixa para estudar em cima da hora. Acham que é só fazer durante uma semana que está resolvido. Porém, vendo a informação uma única vez, faz com que a mente esqueça facilmente e não guarda na memória de longo prazo. É tempo, frequência, relendo, revisando, praticando. Aprender sempre algo novo. Isso sempre traz um estímulo novo, uma nova forma de pensar, raciocinar, e o ideal é que seja feito numa área que você não domina, para sair da zona de conforto, um processo longo de aprendizado, como aprender um instrumento, uma nova língua. É bom pois estimula o cérebro em processos do mais básico até o mais avançado. E eu vou te dizer, a minha opinião, é chatinho aprender algo que você não sabe.
É como se tivesse muito gasto e esforço no começo para a mente entender sobre aquilo, mas tem recompensas. Eu vejo que é como se a gente aprendesse habilidades novas e diferentes que é possível usar em outras áreas da vida. Ler livros com mais frequência melhorou muito a minha memória e capacidade de aprender. Esse foi um comentário que achei na internet, e não foi apenas um, foram vários, de várias pessoas dizendo a mesma coisa. Mas o que acontece é que com a leitura você frequentemente está ativando a mente a lembrar de lugares, nomes, objetos, coisas do livro. Fora que a leitura é algo que precisa de concentração. E isso também seria a atenção, que é um dos pilares que ajudam na construção de memória. Fora isso, a leitura também te traz vários outros benefícios. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Depois que terminar esse, dá uma passada lá. Fazer jogos para a memória. Esses jogos estimulam o cérebro. Estudos mostram melhora na memória recente, capacidade de resolver problemas e também melhora na concentração. São jogos como palavras cruzadas, sudokus, jogos que estimulam a memória. Escreva os conteúdos. Escrever resumos, listas, tópicos, isso ativa algumas áreas do cérebro que ajudam no processo de memorização. E se você escreve usando uma caneta, tende a ser melhor do que usar o teclado do PC, pois, de novo, ela atinge áreas do cérebro que a escrita com o teclado do PC não seria possível. Então, escrever resumos com suas próprias palavras, fazer mapas mentais, escrever os pontos que você acha mais importante, tudo isso te ajuda. Lembrar de algo sem olhar a anotação. Esse é bem clichê, mas que ajuda, e muito. É você forçar a lembrar depois de ver um conteúdo, ou depois de um vídeo, depois de ler um tópico. Tente explicar com suas próprias palavras o que você entendeu. Se obrigue a lembrar sem olhar o que você escreveu. Você pode usar a sua criatividade, pode tanto escrever ou explicar em voz altas, o que for melhor para você. Crie uma aula. Esse também é bem clichê, mas que funciona muito bem. É você explicar como se estivesse dando aula para alguém. Não precisa ser alguém de verdade, você pode montar uma aula para si mesmo, mas isso ajuda pois você é como se você estivesse criando uma linha de raciocínio sobre aquele tema. A ideia é que isso ative ainda mais áreas do cérebro e por consequência te faz lembrar mais sobre aquele assunto, sobre os tópicos. Faça exercícios práticos. Não são os físicos, mas sim atividades relacionadas ao que você está estudando. É interessante porque deixa em evidente para a mente que aquela informação é importante para guardar. Você pode fazer simulados, provas, ou até pedir para o ChatGPT gerar algumas questões para você. E uma coisa que me chamou a atenção, enquanto eu pesquisava esses pontos na internet, que é sobre dúvida. Eu estou fazendo uns simulados do Detran, e algumas perguntas me geram dúvidas. Antes eu tinha lido sobre legislação e quando fui para a prática, para resolver aquelas questões, frequentemente eu buscava na memória se já tinha visto aquilo ou não, se aquela informação estava correta ou não. E isso é meio como se fosse uma forma de exercitar a memória. Você está ativando mais a mente a guardar aquelas informações. E quando surge uma dúvida, é como se aumentasse mais ainda o impacto daquilo, porque você fica querendo saber qual é a resposta correta. E depois que você aprende e tira essa dúvida, é como se aquilo ficasse mais forte, mais presente na sua mente. Relembrar. Aqui é basicamente revisão. Revisar os conteúdos, os estudos de vez em quando. Aí vai muito de você testar, né? Revisar um dia sim ou um dia não. Revisar todos os dias. Tem que ver o que melhor funciona para você. E aqui só um conselho meu. Eu, quando revisava sobre teoria musical ou um tema de algum curso, o que eu fazia? Pegava lá e só relia as anotações que eu tinha feito. E o que acontecia? Eu não lembrava de muita coisa não. Não conseguia reter muito aquelas informações. Então a minha dica é, procure revisar, mas com uma prática deliberada. Se você perceber, estou olhando aqui as informações, estou revisando, mas estou vendo que não está sendo eficiente.
Tenta fazer exercícios, questões, tenta algo diferente, tenta ver uma perspectiva diferente. Se você só revisar as mesmas anotações sempre, não vai ser tão eficiente. Ferramentas que te ajudam a lembrar. Aqui um pequeno conselho, que não é tão óbvio. Eu acabei vendo essa ideia de um comentário no Reddit, que dizia o seguinte: treine a memória para o que você precisa dela. Então, todo mundo diz que para melhorar a memória é preciso treinar, comer bem, fazer alguns exercícios para a memória, e tudo isso ajuda. Mas procure tentar treinar a memória para aquilo que você precisa. Vamos dizer que você sempre esquece algo na sua rotina diária. E o que você precisa fazer é focar naquele ponto. Procurar programas, ideias, estratégias que te ajudem a lembrar naquele ponto em específico. Procure pequenos exercícios cerebrais que se relacionem com o problema que você tem. Um exemplo, se você tem dificuldade para lembrar de números de celular, você poderia fazer exercícios que te ajudam a lembrar. Tipo, tentar lembrar primeiro os primeiros 4 dígitos, aí depois os outros 4, aí depois tentar juntar os 8. Isso vai muito da sua criatividade também. A mente não lida com tudo sozinho. Tu já parou para pensar o quanto que a vida se tornou complexa de um tempo para cá? Muita coisa mudou, muitos compromissos para a gente lidar, muitas coisas para cuidar, família, dinheiro, saúde, estudo, trabalho. E tudo isso vai ocupando lugares na sua mente. É o trabalho que você tem que entregar na segunda, é o treino que você tem na quarta, é um estudo que você tem na sexta. E a mente ela não consegue lidar com tudo isso. Ela tem uma capacidade limitada. É por isso que é importante o uso de agenda. As pessoas têm um certo receio de usar a agenda. Dizem que é chato, que as deixam ansiosas. Mas a verdade é que a agenda é um lembrete, algo que te ajuda a lembrar. Eu gosto de ver ela como se fosse uma extensão do cérebro. Muita coisa eu não dou conta de lembrar. Porém eu vou lá, anoto na agenda e depois volto e vejo o compromisso que eu tenho na quarta, na quinta, o que eu preciso fazer na sexta. Eu digo agenda, mas pode ser lembretes, agenda física ou digital, ou você pode até anotar no caderno. O que importa é que você anote em algum lugar que te ajude. A mente humana evoluiu em um ambiente que oferecia muito tempo de quietude. Grandes mentes tiveram suas grandes ideias em momentos que caminhavam, andavam de bicicleta, no chuveiro. Eles tinham um momento para a quietude, e hoje em dia, para algumas pessoas, isso praticamente não existe, né? A mente é o tempo todo conectado, e o que acontece com isso? Dificuldade na memória e na concentração. Hoje em dia se tornou mais complicado por conta das redes sociais. É muita informação o tempo todo. Tem gente que é viciado no celular. Até no banho a pessoa leva o celular. Se você consome aqueles vídeos curtos, você está treinando a sua mente a sempre esquecer das coisas. Você fica sempre rolando o feed, sempre vê um vídeo curto, umas imagens e depois esquece. Então, se você perceber que isso está te prejudicando, tenta reduzir o uso ou até parar de consumir. E eu não posso afirmar que isso realmente prejudique a sua memória, porque eu não consumo esses vídeos curtos, mas essa informação eu encontrei na internet e acredito que realmente prejudique. Sono, alimentação e exercícios físicos. Eu resolvi falar desses pontos em um único tópico, mas que são importantes não só para a sua memória como para toda a sua vida. Exercícios físicos é importante pois aumentam a produção de fatores de crescimento que estimulam a produção de novas conexões entre os neurônios. Além disso, o sobrepeso ou obesidade podem prejudicar a memória, pois podem causar resistência à insulina e inflamação no corpo. Um sono de qualidade é importante porque é durante as fases mais profundas do sono que substâncias tóxicas são eliminadas do cérebro, que a memória de longo prazo é fixada e consolidada. Já na alimentação, carboidratos simples como arroz, biscoitos ou bolos em excesso aumentam o nível de glicose no sangue, o que pode prejudicar a memória. Então, em vez disso, tente optar por carboidratos mais complexos, como arroz integral, sementes, aveia, nozes e vegetais.
Também é bom consumir alimentos ricos em ômega 3 e ter uma alimentação saudável de forma geral. Teoria do ambiente. Esse ponto eu vou te dizer que é mais minha opinião, mas pode ter alguma base na neurociência, porém eu não vou dizer que isso realmente é verdade. Mas preste atenção aqui comigo. Antes de fazer este vídeo, eu estava pesquisando na internet como melhorar a memória. Aí encontrei um site que dava dicas para um estudo melhor. Claro que falava sobre estudo, né? Mas também sobre memorização, que era o foco da minha pesquisa. Aí nesse site encontrei alguns pontos sobre organize um plano de estudo, tenha um horário fixo, prepare o local de estudo, banho antes de estudar. E esses pontos, para mim, não tem nada a ver com memória, sobre melhorar a memória. Parece mais algo que auxilia naquilo que você ia fazer, que no sentido era estudar. Porém, foi aí que veio a teoria do ambiente, em que quanto mais você faz algo do mesmo jeito, no mesmo local, no mesmo horário, será que isso iria influenciar mais a mente a entrar no modo de foco e concentração? Como se ela, ao se colocar naquele mesmo contexto, ela iria pensar, eu preciso focar, preciso me concentrar agora. E eu acho que isso ajuda em relação à memória, pois isso facilita a não ter tanto gasto mental. A mente acaba focando naquilo que mais importa, o que por consequência ajuda na memória. Então, para você entender melhor, fique com isso aqui, ó. O cérebro não aprende só o conteúdo, ele aprende o ambiente onde você aprendeu. Quando você repete o mesmo lugar, horário e ritual, seu cérebro entra automaticamente no modo de foco. Isso reduz o esforço mental e aumenta sua capacidade de lembrar o que estudou. O que é importante lembrar? Regra do 80-20. De novo falando um pouco do mundo em que vivemos, hoje é muita informação. Na internet, para todo lugar que você olha, tem sempre algo novo para aprender, refletir, praticar e lembrar. Só que lembra que a mente, ela é ilimitada, ela não consegue se lembrar de tudo. Então é importante que a gente crie um filtro das coisas mais importantes que é preciso lembrar. É basicamente você definir o que é mais importante para a sua vida, na sua rotina, nos seus estudos. Muita coisa não é importante. Muita coisa é só excesso de informação, que você nem usa e nunca vai usar em sua vida. Regra dos 80-20. 20% das coisas que você aprende geram 80% dos resultados em sua vida. O resto é ruído. E nesse mar de informação que a gente vive, o que mais existe é ruído. E para isso você pode só se questionar se aquele conhecimento é relevante para a sua vida, se vale a pena gastar tempo para lembrar daquilo, se ele faz diferença em sua vida. Se não, é só perda de tempo. Ter uma boa memória não é lembrar de tudo, mas lembrar do que importa.